Saudações a todos quanto estão. É uma alegria enorme estar aqui deste lado do continente, não é? Para a gente compartilharmos a palavra do Senhor e sintam-se todos saudados, não é? E dizer meu nome é Dr. Tango, sou servo de Deus. Mas tudo é pela graça mesmo de Deus. É mais um dia que estamos juntos a este lugar para podermos compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Um dos assuntos que Deus coloca no meu coração nesta hora é a necessidade de eu ser um valente. Então, o Espírito Santo falou comigo e disse que aqueles que caminham com Deus precisam ser valentes. Por que ser valente? Porque batalhas espirituais que são levantadas a cada dia e que essas batalhas precisam de alguém que é valente. Se você não é valente, quer dizer que você não pode fazer aquilo que Deus quer que tu faças. Existem algumas responsabilidades que não são responsabilidades coletivas. A coisa, quando as pessoas não são situações onde nós vamos ter que fazer no coletivo, temos que nos ajudarmos, porque não são todos que vão compreender o plano de Deus para a vida, a sua vida. Então, em algum momento Deus faz menção de algumas pessoas. Escolha algumas pessoas e dizer que é através dessa pessoa que vou fazer a minha obra. Eu quero acreditar que esta pessoa é você que está me acompanhando nessa hora. Deus tem um propósito muito grande com a sua vida. Vamos à palavra do Senhor. Vamos para Juízes 6. Estaremos lendo o versículo de número 12. A partir do versículo de número 12, nós vamos lendo a palavra do Senhor. Diz assim: então o anjo do Eterno apareceu a Gedeão e lhe saudou. Depois disse: Yahweh está contigo, valente guerreiro. 13. Ao que Gedeão declarou: ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando afirmam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para Gedeão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Vai com a força que tu tens. Vai libertar o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envio. Esta é a palavra. Aquele quem diz: ai de mim, meu Senhor, contestou o Gideão: como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Meu querido Pai do Senhor, melhor que o cara é porque isso vai pegar fogo.
Então, nós vamos começar, eu vou começar exatamente aqui embaixo. Ai de mim, meu Senhor, contestou Gedeão, como posso salvar Israel? Como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Que Deus abençoe a esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Então, começamos quando ele diz: eu sou a pessoa menos importante da minha família. E muitos de nós estamos nesta condição. Compartilhe esse vídeo. Muitos de nós estamos nessa condição. Somos as pessoas menos importantes das nossas famílias. E por ser essas pessoas menos importantes das nossas famílias, a nossa própria família não espera nada de nós e nós também, em algum momento, não esperamos alguma coisa de nós. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, irmã Samira, Pai Senhor, vai partilhando essa live em nome de Jesus. Então, nós também, na nossa situação, nos olhamos para nós por causa de tantas informações que nós vamos recebendo e vamos também nos sentindo menos importantes. Irmã Beatriz, Pai do Senhor, nos sentimos as pessoas menos importantes. E por ser menos importantes, quando as condições, as pessoas que estão perto de nós vão exatamente que nós somos tanto por aí, você vai claramente não vai sentir efeito por isso. E pessoas que você vai considerando que são as menos. Davi, quando era a eleição para se ungir o rei, naquele momento foi tido como uma pessoa menos importante. Davi era uma sombra. Por isso, quando se anunciou que o profeta ia para ungir o rei de Israel, ninguém se importou em trazer Davi. Ninguém se lembrou de Davi. Davi ficou lá, na mata lá. E se trouxeram as pessoas, os 7 filhos mais importantes que Jessé. Então, Davi era o quê? Era o menos importante. Eu volto a dizer, cuidado com as pessoas menos importantes dentro de uma família. E se você é essa pessoa menos importante dentro da sua família, eu tenho uma mensagem de Deus para ti e eu vou te entregar. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida e eu vou te entregar. O que é preciso é que você precisa receber a essa mensagem. Eu quero convidar alguém aqui para estar comigo aqui. Eu quero convidar alguém para estar comigo, para caminharmos junto aqui em nome do Senhor Jesus. Eu quero vos convidar aqui para estarmos juntos. Convidei a irmã Samira, tu está a convidar? Não, falei, irmã Samira, convidei a irmã Samira, vou convidar irmã Bia. Where are you? Irmã Bia, eu quero que caminhemos junto aqui. Se eu te convidar, peço para aceitar o meu convite. Está. Convidei a irmã Bia. Tá certo. Então, eu já lancei meu convite. Peço para aceitar o meu convite aí. Aceita meu convite. Vamos conversar. Irmã Samira, irmã, peço para convidar. Está aqui a irmã Lele, irmã da irmã Bia. Vamos juntos. Então, eu dizia, cuidado com as pessoas menos importantes da família.
uma das coisas, eu comecei embaixo quando ele disse, eu sou a pessoa menos importante da minha família. Por que ele fala essas palavras? Por que ele fala essas palavras? O Senhor fala com Gedeão e disse Gedeão, a primeira coisa que o Senhor disse a Gedeão é que ele era um valente guerreiro. Era um valente guerreiro. E ele para Gedeão disse, ao que Gedeão declarou, ao meu Senhor, se o Senhor, por exemplo, diz que Senhor está contigo. Vamos começar com esse versículo. Eu penso, o anjo do Senhor eterno apareceu a Gedeão e ressaltou e disse, o Senhor está consigo. Não disse o Senhor está convosco. Não. Ele disse, o Senhor está contigo. Está a falar com uma pessoa de uma forma individual. Não está a dizer o Senhor está convosco. Está a dizer o Senhor é consigo. É o mesmo também que estou dizendo, o Senhor é consigo. Não tema, valente guerreiro, pois o Senhor está consigo no meio das suas batalhas, no meio dos seus desafios, das suas guerras. A mensagem é: o Senhor está consigo. O que você precisa fazer é receber essa palavra. Começa dentro de você sentir que certamente o Senhor está consigo. Pois é exatamente o que está acontecendo. Então, quando Gedeão ouviu isso, ele disse, ai Senhor, se o Senhor está conosco, não. Aqui no versículo, acompanha comigo, no versículo 3 diz, ao que Gedeão declarou, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, não. O Senhor não disse que é convosco. Deus disse, o Senhor, aqui no versículo 12 disse, o Senhor é consigo. Não disse o Senhor é convosco. Mas ele, quando responde, diz que se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam? Então, ele diz, se o Senhor é conosco. Mas o que Deus está a dizer? Deus não está a dizer, Senhor é convosco. O Senhor está a dizer, o Senhor é contigo, não convosco. E ele pergunta, se o Senhor é conosco, por quê? E Deus diz uma coisa. Depois ele diz, entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então, se o Senhor é conosco, por que tanta calamidade? Por que tanta desgraça? Por que tanta perseguição? Por que tanta luta se o Senhor é conosco? Por que estamos a atravessar esses momentos? Por que estamos a viver isso? Porque o Senhor está a afirmar que o Senhor é comigo. Por quê? Então, ele estava a dizer, a partir do momento que o Senhor é comigo, certamente o Senhor é com a minha família. E a família dele era o quê? Era Israel. A família de Gedeão naquela hora era Israel. E o Senhor disse, olhou para Gedeão e ordenou, vai com a força que tu tens, vai libertar o povo de Israel das mãos dos medianitas. Então ele diz, você que precisa, vamos pegar esse Israel como se fosse sua família. Vamos pegar Israel como se fosse sua família. Vamos pegar Israel como se fosse Kibe. Vamos pegar Israel como se fosse Gesimane. Vamos pegar Israel como se fosse Tempo. Então está dizendo, vai nessa pequena força. Então Deus está a reconhecer certamente que diz que você tem pouca força. Mas eu vou usar essa tua pouca força para poder livrar Israel. Porque Israel precisa ser liberto. E a única pessoa que eu olhei e vi que tem capacidade de poder livrar Israel é você, Gedeão.
Então, ao longo dessa nossa administração, nós vamos adotar nomes. Você fica Gedeão. Você vai ficar Gedeão. Você vai ficar Gedeão, porque ficando Gedeão, você vai perceber, você vai pegar o personagem Gedeão. E você vai trocar Israel como sendo a sua família. E você conhece o apelido da sua família. E você vai pegar os medianitas que atormentavam Israel. Os medianitas que atormentavam Israel como se fossem aqueles demônios que atuam na sua família. Então, nós temos você como Israel, temos você como Gideão, temos a tua família como Israel, e temos os demônios que afetam, que atuam, perseguem a sua família, como os medianitas. E Gideão, ele pergunta, se o Senhor é conosco, por que o Senhor nos abandonou e nos deixaste nas mãos dos medianitas? Por quê? Por que o Senhor nos abandonou? Então, Gedeão, ele se sentiu abandonado, como qualquer um de nós. Em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos abandonados. Nós sentimos claramente que nós somos pessoas abandonadas. E Deus, no meio dessa situação da calamidade que ele fala, no meio dessas lutas, Deus diz, eu sou contigo e eu usarei a ti para poder libertar Israel das mãos do midianita. Não vim aqui somente só para conversar contigo, só para bater um papo. Não, eu vim trazer uma mensagem. Eu vi o vosso sofrimento, mas eu te digo, você vai nessa força, porque para mim, você é um valente, é um guerreiro valente. E o cara não tinha nenhuma experiência de batalha. E Deus diz, você é um valente guerreiro. E ele olha, aquilo que eu disse, o Senhor olhou, aqui onde eu estava, dizendo, ai de mim, meu Senhor, conquistou Gideão. Como posso salvar Israel? Como posso salvar Israel? Essa pergunta é a pergunta de muita gente. Muita gente faz essa pergunta. Como é que eu posso livrar a minha família? Como é que eu posso ajudar a minha família? Gedeão, Deus é contigo. Eu estou falando com Gedeão. Deus é contigo. E Deus está dizendo que é através de você que a Israel ou a sua família será liberta. Ou entra na causa, ou você continua deixando os medianitas continuar a destruir a sua família. E Deus olhou para ti. Olhou para ti. A pessoa que Deus olhou na sua família é a pessoa que está nessa hora ouvindo essa palavra. Para Deus nada é impossível. Então, ele diz assim, como posso salvar Israel? A minha tribo é a mais pobre, primeiro ele usou. A minha família é a mais pobre de Manassés. Quer dizer que ele faz parte de uma família, Manassés. E olhando para essa família Manassés, ele dizer que a minha tribo é a mais pobre da tribo, ou a minha geração é a mais pobre da família. Diz, a minha clã é a mais pobre da tribo de Manassés. E Manassés é uma tribo. E ele, Gedeão, faz parte dessa tribo. Mas, está a dizer que na clã na qual ele pertence, é a clã mais pobre. É aquela senhora é aquela situação onde você é tibe. Existem tantos outros tipos. E o tipo na qual você pertence, que é a tipo que foi formado pelo seu pai. Porque cada um de nós formamos uma clã. Meu pai formou uma clã. Somos os teus. Então, ele forma a sua própria clã. E eu também, que nasci dele, também queria uma clã. E o meu pai vem também de uma tribo dos tempos. E nessa tribo dos tempos, o que vai acontecer é que foi surgindo, cada um vai criando uma certa sua clã. E o que vai acontecer é que você acaba caindo na clã mais pobre. E aquela situação onde você vê que de todos os filhos da minha avó, os únicos que são pobres somos nós. Nunca percebeu isso?
Dos que estão a sofrer, que não têm lar, não têm casamento, não trabalham, são pobres. Somos nós de todos aqueles que nasceram da minha avó. A família do meu pai é a família mais pobre. É o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo. Diz que podemos ter nascido da tribo de Manassés. E dentro dessa tribo da Manassés, existem aqueles que são ricos, existem aqueles que são pobres. E nós somos as pessoas mais pobres da tribo de Manassés. Quer dizer que dentro dessa geração de Manassés, da tribo de Manassés, existiam clãs mais ricos, onde a vida andava normalmente. Compravam carros, constroem mansões, fazem mais o quê? Constroem mansões, fazem obras grandes, casam, geram filhos, tudo está abençoado. E quando chegam naquele encontro, a família mais pobre, desgraçada, sem casamento, sem prosperidade, talvez é a sua família. Talvez é a sua própria família. E você pergunta, o que está a acontecer? Ele diz, o Senhor diz, e Deus não está a dizer você vai livrar, não está a dizer que você vai livrar. Não é o que está a dizer. Não está a dizer você vai livrar a tribo de Manassés. Não. Está a dizer, vai nessa força porque tu livrarás Israel. Quer dizer que a responsabilidade de Gideão não era somente da sua tribo, entendeu? Era de todo Israel. E Manassés fazia parte da tribo, fazia parte de Israel. Então diz que não, você não somente você vai livrar Manassés, agora você vai livrar todo Israel. E olha, diz que não é possível. Não é possível. Não é possível. Por quê? Porque eu sou e pertenço à clã mais pobre. E o outro diz que não. Independentemente de queremos dizer o quê, mas nós conseguimos ver que a minha família é a família mais pobre. Talvez você faz parte dessa família. Que é a família mais pobre, a família mais desgraçada. A família sem nenhuma expectativa de mudança, de prosperidade na sua vida. E você vai ver que nessa família não há coisa boa. Então diz que ele diz que não. Certamente que nós, a minha clã é a mais pobre da tribo de Manassés. Depois ele diz, e eu, fora disso, somos mais pobres, mas uma coisa que eu vi é que eu sou a pessoa menos importante da minha família. Sou a pessoa menos importante. Então, essa informação que o Senhor está a trazer, que eu vou libertar Israel, eu vou fazer isso, essa informação não faz sentido. Por isso, a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. E com quem Deus opera? Com quem Deus opera? Em muitas histórias onde Deus ele operou, não usou pessoas poderosas. Não usou pessoas menos importantes. Então, se você é essa pessoa menos importante, essa mensagem é para você. A sua família precisa ser liberta. E quem vai usar? Vai usar você que dentro dessa família, até data hoje, você não tem palavra. Você não tem palavra. Tudo que você fala não faz sentido diante das pessoas. E Deus ele quer surgir, fazer, libertar, não somente essa pequena família do seu pai, mas a toda a família Kiri. Não é? A toda a família Gesimai, a toda a família. Ele quer usar a mim e quer usar a você. Então, melhor mesmo, porque se você fosse a pessoa mais importante, Deus não iria trabalhar contigo. Mesmo para Jesus nascer na igreja, Jesus não nasceu no lugar luxo, nasceu no lugar, numa manjedoura. Para vencer o Golias, libertar Israel, usou Davi, que era a pessoa menos importante. O primeiro rei de Israel foi quem? O primeiro rei de Israel foi quem mesmo? Foi Saul, também fazia parte da menor tribo de Israel. E talvez você é essa pessoa. Talvez você é essa pessoa. Você na tua família não é nada. As pessoas olham para ti e não encontram nenhuma inspiração na sua vida. Estou dizendo que nesta manhã, Deus vem surgindo sobre a vida
Do mesmo modo que encontrou Gedeão marcando trigo, é do mesmo jeito que o Senhor está te encontrando aí na paz. Alguém está dizendo para mim, eu estou recebendo a bênção no meu local de trabalho. Aí mesmo no teu local de trabalho. Meu querido, alguma coisa precisa mudar dentro da sua família. Precisa. O lamentar não vai ajudar. Por muito tempo, Gideão, todos eles lamentavam porque os medianitas haviam tomado posse. E ele diz, cadê as histórias que nós somos falados? Nós sabemos, os nossos antepassados nos contaram, nós estivemos lá quando o Senhor libertou Israel, quando o Senhor fez milagres, mas nós somos contados, e essas histórias são histórias vivas. E cadê o Senhor? Aonde estão as maravilhas que o Senhor fez lá? Por que nos abandonou? Gedeão se sentia abandonado. Mas não era Gedeão, não era Deus que havia abandonado. Eles é que haviam abandonado a Deus. Os nossos pais é que abandonaram a Deus. Os israelitas haviam se afastado de Deus. E sempre que nós nos afastamos de Deus, o que vai acontecer é que o Senhor vai nos entregar. Israel havia abandonado. Talvez os seus pais abandonaram Deus. Já não andam segundo a vontade de Deus. Seus familiares foram levantando outros altares. E o Senhor disse, nesta família já não tem mais importante, não sou mais importante. O que ele faz? Ele lhes abandona. Os medianitas começam a tomar conta e começam a desgraçar a eles. Começam a desgraçar a eles. Começam a desgraçar a eles. Então, o que acontece, meu amado, uma coisa que me chama a atenção, por que Deus foi falar com Gideão? Por que enviou um anjo? Deveria ter enviado o anjo para o pai, porque o pai de Gideão ainda estava vivo. O pai de Gideão ainda estava vivo. Talvez a mãe também estava viva. Alguns outros familiares. Mas Deus não enviou um anjo para aquelas pessoas, mas enviou um anjo para Gideão. Quer dizer, Gideão, por causa de ser uma pessoa desprezada, talvez ele decidiu se juntar a Deus. Decidiu procurar a Deus como alguém que iria dar conforto. E Deus disse, ok, eu vou falar contigo. E foi falar com ele. E Deus não fala com pessoas assuntos iguais a isso, porque existe um momento onde Deus ele fala para nós sairmos do pecado. Existe um momento onde Deus ele fala para nós nos santificarmos. Mas aqui é um assunto profundo. Não é para qualquer pessoa. Não é para um pecador que ainda está mergulhado no pecado para ser dado uma missão para Deus. Não. Foi falar com Gideão, porque Gideão estava mais perto de Deus. Diz que o que eu quero de você é que você liberte Israel. Por isso diz, não tema, o Senhor é contigo. Você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. You are that person. You are that person. You can consider yourself that person, a pessoa mais desprezada. Entende? Você talvez essa pessoa mais desprezada e mais pobre. E o Senhor está olhando para ti nessa tarde. Tu tens uma missão. E a missão é libertar Israel. Lembra-te que os nomes que nós carregamos nessa administração, eu sou Gideão, você é Gideão, tua família é Israel. Os inimigos da tua família são os medianitas. São os medianitas. Então, você deve libertar Israel. Vai nessa porta. E Deus, ele reconhece uma coisa. Ele reconhece uma coisa aqui. Ele diz assim, vai com a força que tu tens. Tu tens uma força. Tu tens uma força. Deus não estava a perguntar, estava a dizer, vai nessa força que tu tens, porque tu livrarás. Como é que nós expressamos a nossa força? Como é que a nossa força é expressa? Para lutar com os medianitas, para lutar com os demônios. É a força da nossa intimidade com Deus e que será a força da oração. É igual a dizer, vai nessa tua pequena oração que para muitos não diz nada. Nesse pequeno teu jejum que não chega a algum lugar.
nessa tua meditação, nessa tua pouca compreensão das Escrituras. E Deus diz, eu vejo que isso é uma virtude. É uma virtude. É uma virtude e você irá nessa mesma força e você vai derrubar. Tem que derrubar. Você tem que derrubar porque o Senhor é contigo. Eu consigo ver uma força dentro de você, mesmo que você não veja. O Senhor está vendo uma força dentro de você. Mas com essa opressão toda, sim, porque você ainda não colocou a tua força ativa. Só vai descobrir que essa força, esse poder, funciona quando você começar a colocar em prática. Se você não coloca em prática, o que vai acontecer é que você não vai descobrir. Você não vai saber que é uma força que você carrega. Mas para tu saber, por isso Deus diz, vai nessa força. Vai nessa força. Tu irá derrubar os medianitas. Aleluia. Você vai derrubar os medianitas. Porque existe uma força dentro de você. Engana-se. Quem vai olhar para si e dizer que você não é nada. Engana-se. E Gideão, se pôs a continuar, ali você vai perceber que Gideão, ele derrubou Artax. Derrubou Artax. Ele trouxe a vitória, levantou para trazer a vitória. Se você sentar, certamente que os medianitas ainda vão fazer e desfazer. E você faz parte desse Israel que está sendo oprimido. Enquanto você não se levantar, sabe que você faz parte dessa família que está sendo oprimida. Você faz parte. Enquanto estiver nessa família, certamente que você, a mesma opressão que os outros vão passar, você também vai passar. Mas eu estou em Deus, sim, está em Deus. Existe um momento onde eu estou em Deus, mas ele é a chave. Mas existe um momento onde Deus ele me levanta como líder. Há um momento onde Deus ele quer me levantar como líder. O menos importante da família, o mais desprezado, Deus irá ver Deus através dessa pessoa. E se você é essa pessoa, Deus vai te usar. Eu não sei se você me percebeu. Eu disse, se você é essa pessoa, Deus vai te usar. E o que é preciso é ir a essa força. E você vai levantar. Você vai fazer o quê? Você vai levantar. É o que é preciso ser feito. É o que é preciso ser feito. Você precisa levantar. Você precisa levantar. E quando eu estou em pé, quando eu decido levantar, quando eu fico no posição, é que certamente eu vou fazer diferente. Porque eu posso ser cristão e sentado. Eu estava sentado. Eu sou cristão. Existe aquele cristão sentado, não é? Existe um cristão sentado que foi chamado somente está sentado. Mas existe um momento onde Deus diz que você precisa deixar de ser um cristão sentado. Você precisa deixar de ser um cristão sentado. Você precisa levantar. Porque o que eu quero fazer através de você, somente pessoas levantadas. Por isso ele diz, vai nessa tua força. Vai nessa tua força, porque você que vai livrar Israel das mãos. Já chega. Para de lamentar. Para de assistir tua família ser desgraçada. Para assistir os seus pais serem desgraçados, seus irmãos, suas irmãs. Enquanto você pode fazer alguma coisa, enquanto você pode fazer alguma coisa, você precisa parar de assistir. E também precisa parar de se esconder. Deus não te chamou para sentar. Comecei sentado. Eu comecei sentado. Mas eu senti a necessidade de me colocar em pé. E consegue ver do jeito como eu falava sentado. Não é do mesmo jeito que estou falando agora que estou em pé. Quer dizer que do mesmo jeito, a forma de oração, quando tem uma missão, quando não tem uma missão, haverá uma diferença.
Alguém que não tem uma missão só vai dizer assim: Pai, abençoa a minha comida, me dê trabalho, me dê dinheiro para cuidar. Esse não tem missão. Mas aquele que tem uma missão vai saber: acima das minhas necessidades, existe uma nação. Existe uma nação e essa nação está sobre os meus ombros. Eu preciso me levantar. E quando me levanto, o meu posicionamento será outro. E a força de Deus, porque Deus diz, vai nessa força. Quer dizer que Deus viu em si, Deus viu em você uma força. E você não há de vir aqui me dizer que você não tem força. Você não virá aqui para dizer que você não tem força. Você tem força. E você vai usar dessa força. Chega! Alguém tem que dar paz. E quem vai dar paz é você. E o Senhor está a olhar. Já viu que Israel está a ser desgraçado. Já viu que Israel está sob a pressão desses demônios. Já viu? Por isso Gedeão dizia, se o Senhor é conosco, não. O Senhor disse, eu sou convosco, não. Disse, o Senhor é contigo. Não disse o Senhor, Gedeão, homem valente, o Senhor é convosco. Não. Ele disse, o Senhor é consigo. Não está dizendo que o Senhor está com teu irmão. Não. Não está dizendo que o Senhor está com tua irmã. Não. Não está dizendo que o Senhor está com teu pai. Não. Não está dizendo que o Senhor está com toda a família aqui, família aqui. Não. Não é o que o Senhor está dizendo. Não confunda as coisas. Não é o que o Senhor está dizendo. Está dizendo, Senhor é contigo, valente guerreiro. É o que ele está dizendo. Valente guerreiro, o Senhor é contigo, é com você. Por isso, é você que vai libertar Israel. Nós temos que mudar a história da nossa família. A nossa família precisa ver o poder de Deus. Precisa ver Deus a se manifestar através do seu poder. Eles vão à igreja, eles leem a Bíblia, mas eles precisam ver Deus. E só verão Deus quando eu e você nos posicionarmos, assumir, deixarmos de sermos covardes. Enquanto formos covardes, o demônio vai insultar. Nunca ouviu o demônio insultar. Pensa que o que você vive, o que nós vivemos, não é insulto. É insulto. Quando você vê e diz, é insulto, o que eu estou vivendo, não mereço viver isso. O que eu estou a atravessar, não mereço viver isso. Isso não quer dizer que Satanás está a insultar. Satanás está a te insultar. Satanás está a cuspir na sua cara. Isso é um insulto. Isso é um insulto. Então, meu querido, quando Deus diz que o Senhor é contigo porque viu a tua irmã que não há nada, já se conformou com a situação, viu seus pais já se conformar, se estão à espera de morrer, se estão a lamentar, quando nós moramos, vai ser, já viu todo mundo. Mas a questão é, quem vai livrar Israel? A questão é essa, quem vai livrar? Ninguém vai por se converter primeiro. Para com isso. Para com isso. Pode ter se convertido primeiro, mas a missão de libertar essa família estiver em você. Pode ter se convertido primeiro, só para te mostrar um caminho. João Batista veio primeiro, mas ele estava a endireitar o caminho. Então, considere a todos aqueles que você viu como sendo os primeiros a se converter, como João Batista, para endireitar o seu caminho, para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador. E esse Salvador será você dentro da sua casa. Então, levanta, porque você que vai livrar Israel. Você que vai liberar Israel. Então, quando começa a receber essa missão, você vai deixar de dormir. Porque eu tenho uma missão. Uma pessoa com responsabilidade, uma pessoa com missão, já não dorme de qualquer maneira. Porque não anda como os outros andam, porque tem uma missão. Tem uma missão. Tem uma missão. A condição da sua família é que vai provar se existe uma missão na sua vida ou não. Existe ou não? Então é onde você vai levantar, mesmo na estrada, dizer, eu não admito. Não aceito. Esteja comigo. Satanás nesta casa. Porque você tem uma missão. Você vai orar como sendo um tolo, um maluco. Porque não é por causa de você. It's not all about you.
No, don't consider like it's all about you. No, this time is not all about you. Não tem nada a ver contigo. Tem a ver com Israel, que está a sofrer. E você vê. Quantas vezes você vê teu pai sofrer? Você vê tua mãe sofrer? Vê teus irmãos? Vê vida estagnar? Quantas vezes você vê isso? Quantas vezes você vê isso? E você para assistir e lamenta. Você não foi chamado para lamentar. Não foi chamado para lamentar. Você foi chamado para agir diante das circunstâncias. Diante dos assuntos. Diante dos problemas. Você foi chamado para agir. E Deus está vendo força em você. Deus está vendo o quê? Está vendo força em você. Deus está vendo força em você. Não está a esperar esses. Se fossem poderosos, já teriam vencido essa batalha. Mas por quê? Só são cristãos. Só são crentes. Que não são movidos pelo poder. Então você, por causa da responsabilidade. Moisés tinha uma grande responsabilidade. Ele disse, ok, agora eu aceito ir. Mas se a tua presença não for conosco, se o problema é a presença, você vai dizer, a tua presença que me acompanha. Nessa nobre missão. A tua família quer ver Deus. Não através da escola dominical. Não através da escola dominical. Tua família quer ver Deus. Não através dos candidatos, não. Tua família não quer ver Deus por causa da adoração. Não. Querem ver Deus por causa do poder. Por causa do poder, da força que está dentro de você. Só isso. Você diz, vai nessa tua pequena força. I can see. Eu posso ver que a força que está dentro de você é pouca. Mas vai nessa força. Se você levanta nessa pequena força, certamente o Senhor vai multiplicar. Quem se diz que grandes batalhas são vencidas com grandes armas? Pergunta a Davi. Quem se diz que as grandes batalhas precisam de grandes forças? Não precisa. Você precisa fé. A maior força que deve existir dentro de você é fé. Davi venceu Golias como uma pedrinha. Como uma pedrinha. Vence Golias como uma pedrinha. E quem te disse que você vai precisar de um bloco inteiro para vencer Golias? Você vai cansar antes de chegar lá com o teu bloco, você estará cansado. Esse bloco corre risco de cair sobre a sua cabeça. Corre risco de cair sobre a sua cabeça. Quem te disse isso? Que se vence. Por que Davi, quando Saul, depois de toda aquela aventura, Davi não conseguia andar? Ele foi pegar uma pedrinha. Pedrinha. E colocou Golias embaixo. Então, não despreza a força que está dentro de você. Não despreza. És uma pessoa desprezada. É. Nós também somos essas pessoas. Eu já disse. A minha clã é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa mais importante. Mas Deus, aleluia, Deus está olhando para mim. Deus está olhando para mim. Essa pessoa menos importante, Deus está olhando para mim. Ele está dizendo, você que é menos importante, que ninguém vê nada para você, é você que vai dar vitória. Não é somente pelo tribo de Manassés, mas é por todo Israel. Então, quer dizer que Manassés é pequenino. Você não vai pelejar por uma coisa pequenina. Você vai livrar todo Israel. Você vai livrar todo Israel. É o que Deus nos chama. Vai nessa tua força. Então, você precisa ativar a força que está dentro de você. Ou caso contrário, você vai assistir tua família a se desgraçar, não é? Vai assistir a sua família na miséria. Em toda a sua vida vai lamentar. E agora você tem força. Amanhã você também vai envelhecer. E como é que estarão as coisas? Então, tem que levantar. E eu não levanto nos curandeiros, não levanto nos pastores, eu levanto em Jesus. Eu levanto em Jesus. E a força que eu tenho é essa minha pequena oração. Essa oração que para muitos não é nada.
Então diz, é nesse. O que vocês têm? Só Deus. Não. Deus tem poder de agir. E ele vai agir. Eu te garanto. Eu te garanto que ele vai agir. Bata te mais põe, bata te mais põe do Cauê, Samir, irmã Bia, irmã Nenê, irmão Carlos, todos vocês estão me acompanhando. Vão conhecer Deus através de você. Estamos falando de Deus verdadeiro. Não estamos falando de Deus, não estamos falando de fantoche. Nós estamos a falar de Deus verdadeiro, que não se alegra pela desgraça do seu povo. Se não conhece Deus, se eles não conhecerem o poder de Deus, a culpa será sua. A culpa será sua. Se eu falo contigo nesta hora, é contigo que Deus está falando. Naquele dia o Senhor falou com um anjo, mandou um anjo para falar para Gideão. E hoje o Senhor me levantou para falar uma palavra para si. Para falar uma palavra para si. Se o trono do diabo continuar na sua família, a responsabilidade é sua. Por isso, levanta. Para de dormir. Levanta. Você precisa levantar. Você precisa olhar para teu irmão e dizer, não concordo com o que meu irmão viva isso. Olhar para tua mãe, não concordo que minha mãe viva isso. Não concordo que os meus filhos vivam isso. Não concordo. Eu vou me levantar. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu sou valente, valoroso. Eu sou um valente guerreiro. Eu vou me levantar. Se Deus disse que eu sou valente, quem vai questionar isso? Porque Deus olhou para mim, aquele que é todo-poderoso, viu um valente em mim. Quem vai questionar isso? Quem vai questionar isso? Porque o Senhor disse, eu sou valente, então que eu vou aplicar a minha valentia. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar. E em menos que um mês eu vou mudar a história da minha família. Eu vou mudar a história da minha família. Com essa força de Deus em mim, eu vou mudar. Eu vou mudar. É menos que um mês. Não preciso de um mês, eu vou mudar a história da minha família. Porque o Senhor disse que eu sou valente e viu força em mim. Então eu vou mudar. Não importa se olham para mim, sou importante ou não sou importante, mas eu vou mudar a história de Israel. Lembra, Israel, nessa tarde, representa a sua família. Representa a sua família. Nós somos da família mais pobre. Você vai mudar. Se a tua família continuar pobre, é tua responsabilidade. It will be your responsibility. It will be your responsibility. I'm telling you, it will be your responsibility. Vai ser tua responsabilidade. Então, é menos colocamos o desafio. É menos que um mês. É menos que um mês. Deus vai usar você. Escreva aí. Declara isso. É menos que um mês Deus vai usar. Declara isso. Escreva isso ali. Nesse ecrã. Esse ecrã é um ecrã sagrado. Esse ecrã, teu ecrã, mexe os teus dedos, porque esse ecrã está sendo tomado com unção de Deus. Escreva, declara que em menos que um mês, mudanças verídicas vão acontecer na minha vida. Eu vou mudar Israel. I will change Israel. I will change the history of my family. I will change every situation in my house. No matter what's happening, não importa o que está acontecendo até agora, but I will change it. Eu vou trazer mudança. Deus vai nos usar, porque o Senhor já determinou que é comigo e vai usar-me para mudar a história da minha casa. Quem é Satanás? Quem são os medianitas? Quem é o Mungoi? Quem é quem que vai impedir isso? Não haverá ninguém que vai impedir. E não vai, because the Lord is with me. O Senhor é comigo. Essa é a minha oração, que não parece nada, né?
nessa minha oração, que não parece nada, quando eu oro, parece que não está a acontecer nada. Ei, Deus viu e considerou essa oração. Ele considerou essa oração. Se ele considerou essa oração, quem vai desconsiderar? Em nome de que o Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que todos medianitas, estou dizendo, todos medianitas, em nome de Jesus, que todos sejam quebrados. Que nenhum deles, eu declaro que nenhum deles vai permanecer na sua vida. Nenhum deles vai permanecer. Em nome de Jesus, com esse aí na mão, aí você está me acompanhando, eu estou dizendo, nenhum medianita que vai continuar permanecendo. Assim que estou falando, os medianitas já estão sabendo que o seu tempo acabou. Que o tempo de desgraça e brincadeira chegou no fim. It's over. It's over. Acabou. Assim que eu estou falando daqui, se haviam te amarrado, se haviam desgraçado a sua vida, se haviam correntado as suas famílias, se haviam lançado maldição, eu estou dizendo, a partir de agora, aqui nessa casa de banho onde eu estou falando, eu estou dizendo, em nome de Jesus, não vão continuar operando na sua vida. Porque o Senhor me levantou nesta tarde, não somente para livrar minha família, entendeu? Mas não somente para minha família, como se Deus dissesse, tu vais livrar. Sofrimento talvez está na tua família, mas a tua responsabilidade é sobre toda a nação, é sobre todo o povo, é sobre toda a igreja, é sobre tudo quando estão na família. Então, essa é a responsabilidade. Essa é a responsabilidade. Por isso eu estou dizendo, eu estou em pé, levantando dessa cadeira, porque o Senhor diz que Ele vai me usar. Ele vai me usar para parar com todos os medianitas. E eu paraliso a brincadeira de todo demônio, de todo espírito que operava sobre a sua vida. Você que está me abandonando, a essa hora, em nome de Jesus, você vai experimentar alívio. Você vai experimentar alívio. Se haviam te correntado, papai cadeias, papai correntes. Se haviam te acorrentado, eu disse, it's over. Acabou. Eu disse, acabou em nome de Jesus. Eu disse, acabou em nome de Jesus. Eu estou dizendo, acabou. Acabou. Em nome de Satanás, eu estou dizendo, acabou. Você não continua mais operando na vida dessa família. Você que havia erguido um trono para desgraçar. Você que usa serpentes invisíveis que rolam nas noites enquanto eles dormem. Estou dizendo, esse serpente morre. Ratos que se moviam nas noites estão morrendo. Abelhas, baratas, moscas estranhas, lagartixas estranhas. Eu estou dizendo que todos caem mortos. Em nome de Jesus. Eu estou dizendo que todos caiam mortos em nome de Jesus. Que o Senhor te conceda a vitória. Eu toquei no ecrã do meu telefone. Eu estou orando. Em nome de Jesus, como toque no ecrã do meu telefone, eu declaro livramento sobre a sua vida. Toca no seu telefone aí. Toca o seu telefone aí. Em nome de Jesus, vamos fazer essa corrente de poder. Vamos fazer essa corrente de... Não despreze essa oração. Toca no seu ecrã. Vamos fazer essa corrente de poder. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Toda corrente maligna, diabólica, satânica, todos os demônios familiares, todas as correntes satânicas, obra das trevas, bruxaria, medianitas, opressões, bloqueios, em nome do Senhor Jesus, Espírito que te faz esquecido, está a ser
quebrado, destruído, em nome do Senhor Jesus. Você que havia sido prometido que faria uma coisa grande na sua vida e te esqueceram, eu estou ativando. Essa promessa está a ser ativada. Diga amém. Você que havia sido prometido uma grande promessa e que tudo ficou no esquecimento, que esse esquecimento está a ser quebrado. Em nome de Jesus. Se haviam te esquecido, que estão te lembrando a partir de já. Você que disse, me prometeram me esquecer. Me prometeram me esquecer. Ai, 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 ai. O Senhor está se lembrando de você. Essa promessa está a ser ativada agora. Está a ser ativada. Eu estou ativando em nome de Jesus. Que a promessa seja ativada na sua vida. Seja ativada na sua vida. Seja ativada na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Tem uma história transformada. Gedeão, você, Gedeão, tem uma história transformada. Tem o seu Israel transformado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família e a todos quantos fazem parte da sua vida. Vitória é sua, para a glória do nome de Jesus. Um beijão, um forte abraço. Só para ver as pessoas que estão aqui. Entrou primeiro a irmã Lele Kibe, que é irmã da irmã Beatriz Kibe, irmã Samira também a dizer, paz de graça, pastor, pai do Senhor, irmã Beatriz a dizer, pai do Senhor, pai, minha irmã, muito feliz em ver aqui. Glória a Deus, Deus abençoe. Pai do Senhor, paz de irmã. Pois a irmã Beatriz diz que eu estou recebendo a bênção direto do trabalho. A tua bênção está aí. O Senhor vai ativar bênçãos e promessas esquecidas na sua vida. Eu declaro, receba isso em nome de Jesus. Irmã vai dizer glória a Deus muito forte. Amém. Irmã Beatriz, amém. Irmão Carlton, meu amigo, a dizer muita paz, Pai. Força, Pai. Que Deus abençoe a ti. Muito obrigado, irmã Samira. Amém. Louvado seja Deus. Irmã Samira, irmã Beatriz, dizer amém. Irmão Carlton, dizendo, o Senhor é uma bênção na minha vida. Continua assim para sempre. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Carlton. Dizer, eu vou mudar a história da minha família. E você vai mudar mesmo. Até aqueles que ainda estão com o pé atrás irão ver Deus através da sua vida. Irmã Samira Voltar, eu vou mudar a história da minha família. Deus abençoe. Compartilha dessa live com os mais que te abençoam. Partilha ela com todos aqueles que estão bem próximos de você e deixa todo mundo abençoar. Lembrar, meu nome é Leotério, o vosso amigo dessa página aqui. Cara, está super chique hoje, não é? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã, às 6. Não faz. Logo às 6, pontualmente às 6, estaremos juntos na live.